Hoje com o pastor Joseph Prince. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Um dos meus favoritos, se não favorito, verso, porque isso marcou meu ministério. É um ministério que fala a diferença para as pessoas sobre lei e graça. Até entre cristãos, crentes, nós temos a crença errada de que Deus exige de nós. E assim adoramos a Deus, mas sentimos que Deus está irado, Deus não quer nem saber. Eu me lembro que anos atrás eu estava orando e enquanto eu orava eu tentei imaginar a Deus como meu Pai Celestial, certo? Deus é meu Pai. E eu fiquei imaginando um homem velho, com cabelo branco, barba branca. E eu estava orando e Deus me parou. E perguntou, por quê? Você me vê assim? Como assim? Como um velho? Eu disse, porque o Senhor é meu Pai. E o meu pai naquela época já tinha cabelo branco. Ele me disse, filho, aqui no céu ninguém é velho. O que envelhece é o pecado. O homem começou a envelhecer e o seu corpo fica mais fraco. Cabelos ficam brancos e depois morrem. É por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Deus disse aqui, somos jovens para sempre. Eu escutei isso, que aqui somos jovens para sempre. Comecei a ver um Deus que é dinâmico, um Deus que é jovem. E olha, se você acredita nele, vai ser jovem para sempre. Como aquele hino diz, Forever young, I wanna be forever young. Conhece aquele hino, velho? Do you really wanna live forever, forever? Alguém? Você pode viver para sempre jovem? Hoje, amém, em nome de Jesus, aleluia! Vida eterna é viver para sempre com a vida perfeita, porque, sabe, aqueles que vão acabar no inferno, também vão viver para sempre. Quando pensamos nisso, ainda é vida, não é? Para sempre, mas não é vida eterna. A vida eterna é a vida que Deus nos dá, a vida que Ele mesmo vive. Uma vida perfeita, uma vida sem doenças, uma vida que não envelhece. Essa vida eterna, vida perfeita, pode ser sua por Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós pecamos porque nós somos, na verdade, como a Bíblia diz, todos nós pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Todos nós, quando nascemos em pecado. Você diz, isso não é justo. Se você pensar nisso, a nossa vida está totalmente ligada com o nosso pai, os nossos avós, e assim vai. E você diz, mas olha bem, quer dizer que eu recebo os meus pecados deles? Sim, Deus planejou dessa forma. E as nossas vidas são conectadas. Pense nisso. Se o seu avô tivesse morrido quando ele tinha 5 anos de idade, você não estaria aqui. Pense nisso. Não é? Se o seu avô não existisse, você não estaria aqui. Estamos ligados. Estamos ligados ao primeiro casal, Adão e Eva. Deus deu para eles uma escolha e olha, Deus é tão generoso. Lembre-se disso, Deus não está te privando de nada. Deus pode te dar tudo, e lembre-se disso, Deus dá muito mais que o suficiente. E aquele primeiro casal, quando Deus fez Adão e Eva, Deus os pôs num lugar maravilhoso chamado Éden. Amém? O homem tentou pintar e até ilustrar, mas ninguém conseguiu revelar o Éden. Era tudo que era lindo aos olhos. Tinha tudo que era bom para comer. Amém? E no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou ao homem, não coma de uma dessas árvores. Isso quer dizer que Deus disse, pode comer de todas as árvores, Deus é tão generoso, mas não coma de uma árvore. No dia que dela comeres, certamente morrereis. Por que Deus fez isso? Por que colocou uma árvore lá? Você pode dizer, era melhor não ter colocado a árvore lá, não é? Mas olha, Deus fez o homem não como um robô. Ele podia ter feito como um robô. Me adore. Obedeça a mim. E hoje o mundo estaria funcionando perfeitamente. Mas Deus queria um robô para amá-lo? Não. Deus fez o homem e a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem. O homem é feito à imagem de Deus.
e Deus deu ao homem o livre-arbítrio, então, para exercitar o livre-arbítrio, não poderia dar àquele homem tudo o que era bom, e então dizer, olha, eu te dou o livre-arbítrio. Mas tudo o que ele escolhesse seria bom. Não teria uma demonstração ou exercício do livre-arbítrio. Então Deus colocou uma árvore no jardim e disse, não coma dela, no dia que dela comeres, certamente morrereis. E você sabe, o homem escolheu aquela árvore. E quando você escolhe isso, você escolhe o pecado, você desobedece a Deus e não pode esperar algo bom disso. O salário, a Bíblia diz o salário, o pagamento do pecado é a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Quando o homem comeu daquela árvore, Deus sabia que o homem se afastaria então dele. Você não pode dizer, pastor Prince, sabe de uma coisa, o homem é sempre assim, age dessa maneira, Deus podia muito bem ignorar isto. Se Deus fizesse isso, ele seria um Deus de amor, mas não seria um Deus justo. Se não existir leis neste universo, o universo acabaria. Se o juiz falar, sabe de uma coisa, eu sei que você matou 3 mulheres, mas não tem problema algum. Foi uma infância ruim, essas coisas acontecem, esquece. Pode ir embora. Então, sabe de uma coisa? Ele não é um justo juiz. Não podemos respeitar um juiz assim. Então Deus é justo, santo, mas também é amor. Deus te ama. Olha, hoje celebramos o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte por você e eu. Mas você sabia que Deus não queria que o homem morresse? Não está no coração de Deus, e na verdade Deus chama a morte de um inimigo. Por isso choramos nos funerais, porque no nosso coração sabemos, até Jesus chorou no sepulcro de Lázaro. Certo? Jesus chorou porque sabia que este não era o plano do Pai para o homem, desde o começo. A morte é estranha para nós. Não queremos envelhecer, não queremos ficar doentes, por isso vamos aos médicos, e não queremos morrer. Isso está em todos os homens. Quando passamos por um funeral, uma cerimônia está acontecendo em algum lugar, dentro de um cemitério, algo assim, certo? Isso nos faz lembrar que não gostamos de falar sobre a morte, não gostamos de falar sobre funerais. Mas quero dizer algo. A morte foi derrotada por Jesus Cristo. Hoje celebramos a ressurreição. Ele não ressuscitou espiritualmente, mas ressuscitou no seu corpo. E você sabe por que isso aconteceu? Porque os nossos pecados foram perdoados. O pecado é o problema que separa o homem de Deus. Como aquela pessoa que você ama muito, o seu filho ou alguém que contrai câncer, e o câncer está na criança. Você não ama o câncer, mas o câncer está na criança. Você então odeia o câncer, mas ama o seu filho. Deus odeia o pecado, mas Deus te ama. Amém. O pecado destrói tudo que é lindo que Deus preparou para você. Amém. Aquela vida. E vemos o tempo todo, até celebridades, tirando as suas vidas. Você acha que se tornaram famosos? E se tornaram ricos? E ficariam bem? Tem milhões de pessoas que os seguem na mídia social, são seguidos por muitos e tiram a sua vida e você pensa, se eu tivesse dinheiro e fama eu não faria isso, você tem certeza? Isso não é tudo na vida. Jesus mesmo disse o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Quanto que você então odeia este câncer no seu filho? Da mesma quantidade que você ama o seu filho. Se você ama muito o seu filho, você vai odiar muito a doença. Então por que Deus odeia tanto o pecado? Porque Deus te ama muito. Posso ouvir um amém? Tinha que ter uma solução. Deus não podia dizer, sabe? Não quero saber de Adão e Eva, não quero saber das gerações que virão deles. Eu decidi fazer uma nova criatura. Olha bem, eu já fiz anjos. Não estou falando dessa igreja. Amém? Eu fiz anjos. Vou fazer uma nova criatura. Amém? Vou acabar com eles. Deus podia fazer isso. E hoje as pessoas não usariam o ar que Deus dá para eles para blasfemar contra ele. Para falar contra ele. Resolvido. Amém? Ainda bem que não sou Deus. Isso está em nosso coração. Sabe? Nós passamos por um cemitério e não gostamos de passar perto dele, não é? Ainda temos cemitérios por aí.
certo? Ninguém quer passar nem perto dele. Escute bem isso. Um dia o pastor estava no cemitério e ele ouviu alguém chorar. E ele ficou procurando a direção e ele viu um homem segurando o túmulo, chorando, chacoalhando todo o corpo. Ele se aproximou e disse: amigo, sou um pastor, posso orar por você? Estava chorando. E ele disse: alguém que você ama? E ele estava dizendo: não vá, por que você se foi? Você me deixou. E perguntou: é alguém que você ama? E ele disse: não, é o primeiro marido da minha esposa. Vamos em frente. A verdade é que ninguém gosta de estar no cemitério, ok? Minha esposa não vai gostar, sabe? Ela não teve outro marido, ok? Sou o primeiro marido dela e o último, amém? Melhor que seja assim. Não, eu acho que ela não vai querer ter ninguém mais porque ela teve... Amém? Mas Deus não fez assim, ele poderia ter acabado com o homem. Mas Deus criou um sistema pelo qual ele pudesse ser justo em perdoar os pecados dos homens e tratar o homem como justo. Nós sabemos disso, que a Bíblia diz a lei foi dada por Moisés, e Moisés era um servo, não o filho de Deus. E numa casa o servo não tem a posição com o pai que o filho tem. Jesus é o filho. A lei, os 10 mandamentos, foram dados por um servo, mas graça e verdade vieram pelo Filho, Jesus Cristo. A lei foi dada. Eu posso dar alguma coisa por distância, eu posso enviar pelo Amazon. Amém? Propaganda grátis para ele, Mr. Bezos. Podemos dar por distância, mas se eu vou pessoalmente até você, se eu vou, isto é pessoal. Isso é se aproximar. Bem, a lei foi dada. Quando Deus deu a lei, ele disse: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Tudo isso Deus falou de uma montanha, e através de intermediários, a Bíblia diz através de anjos, e a montanha estava coberta em densas nuvens e estava até tremendo com terremoto. E havia relâmpagos e sons de vozes, e a Bíblia diz que até mesmo os melhores de Israel, Moisés disse: eu estou com muito medo e estou tremendo. Não só temendo e tremendo, mas com muito temor e tremor. Estava tremendo e a Bíblia diz que foi nesse tipo de atmosfera que Deus deu os 10 mandamentos. Esta é a lei. Não estamos mais sob a lei. Estamos sob a graça. A lei exige a graça que veio por Jesus Cristo. A graça verdadeira, a graça e verdade provê. A lei exige, não faça, não faça, não faça. A graça diz, aqui está a provisão. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecador. E o homem diz, eu tentei ser justo, mas não consigo. Amém? Mas sob a graça, Deus diz, receba o dom da justiça. Basta apenas receber. O dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que o primeiro milagre público de Moisés foi transformar a água em sangue, resultando em morte. Quando ele bateu no rio Nilo, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre da graça, foi transformar a água em vinho, resultando na celebração. Lembra da história? Quando no casamento acabou o vinho? Ele pode fazer isso por você. Ele pode transformar um casamento simples como a água num casamento feliz como o vinho. Amém? Glória a Deus. Sob a lei, Deus disse, de forma alguma ignorarei os pecados, mas visitarei os vossos pecados até a terceira e quarta gerações. É o que Deus diz sob a lei. Mas sob a graça, Deus disse, não me lembrarei mais dos seus pecados. Houve uma mudança. Amém? Você pode ver que houve uma mudança? A lei diz, faça, faça, faça. A graça diz, pronto. Na cruz, as últimas palavras de Jesus foram, está consumado? Consumado. Pronto. O que é isso? O pecado do homem foi perdoado. Todas as exigências santas de Deus, cumpridas por todos nós. A lei é exaltada e cumprida. Amém?
A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele sabia que o homem ia pecar. E eles disseram, tudo que Deus falar, faremos. Uau! Parece muito nobre, parece muito sólido, mas sabe de uma coisa? Isso é confiança na carne. E Deus sabia, por isso ele deu os 10 mandamentos, porque Deus sabia que se não houvesse os 10 mandamentos e falasse, você é um pecador, você diria, o que é isso? Mas tendo Deus dado os 10 mandamentos, até o melhor entre nós falhou. E Jesus veio e ele mostrou ao homem que não é exatamente como Moisés disse. Não é questão de somente não cometer adultério, como diz, não cometerás adultério. Ter uma relação física com uma pessoa que não é o seu cônjuge, com uma pessoa que não é o seu marido, a sua esposa. Fisicamente, não é fazer só fisicamente, mas até mesmo quando você deseja alguém no seu coração, é adultério, Jesus disse. Matar não é só pegar uma faca e enfiar no coração de alguém. Fisicamente. Assassinar é odiar alguém no seu coração, mesmo que a pessoa esteja viva. Por que Jesus falou isso? Para nos trazer ao fim da nossa habilidade, para vermos a nossa necessidade dele, o Salvador. Mas o homem é tão orgulhoso e o homem não quer nada disso. Eu tomo conta de mim mesmo, eu sou forte. Escute, amigo, daqui a 100 anos, falando naturalmente, ninguém que está aqui hoje vai estar vivo. Todos morreremos. Amém? Como eu disse, Deus não queria que morrêssemos. Deus não planejou nem que o homem envelhecesse. Mas o homem envelhece. Não é? Envelhecem, ficam doentes e morrem. É o plano de Deus para o homem? Não. O pecado veio, é o que eu falei. O pecado atrapalha, o pecado suja, o pecado destrói. O pecado vai te custar mais do que você quer pagar. É como um câncer, não brinque com o pecado, amém? Amém? Receba Jesus no coração. Glória a Deus. Olha o que Jesus fez. No Antigo Testamento, antes de Jesus, havia um tabernáculo, um templo pequeno, onde Deus visitava o seu povo. E para ajudar a entender, eu preciso de voluntários. Venham aqui rapidamente. Preciso de um cordeiro e de um sacerdote. Ok? Pastor... ele já foi muito rápido, tudo bem. Fique aqui deste lado, ok? Eu serei o pecador, eu serei todos nós. Você vai estar representado aqui juntamente comigo, ok? Eu serei eu e também você. Sim, ok. Aqui está então o sumo sacerdote, o sacerdote de Israel. Quando lemos as escrituras no Antigo Testamento, vemos que havia um sumo sacerdote. Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Mas no Antigo Testamento, Deus usava um homem para ajudar. Amém? Era uma ilustração daquilo que viria. Aqui estão as sombras. O que Jesus fez na cruz é a substância. Ok, então, toda vez que alguém pecava, trazia um cordeiro. Me siga. É uma ovelha negra. Ok, certo. Começa a fazer babá. Ok. Você é da família dos bodes? Ok, olha bem, venha. Vem comigo. Então aqui eu tenho uma ovelha e eu levo a minha ovelha até o sacerdote, no templo. Ok, agora eu pego o sacerdote, quer dizer, eu pego a ovelha aqui no templo. Amém? Ok, agora olha para ele. Olha bem, o sacerdote não olha para mim. Eu pequei, por isso eu trouxe o cordeiro, que é o cordeiro do sacrifício. Eu pequei, nós pecamos. Esse sacerdote representava Deus. Os seus olhos agora são os olhos de Deus, ele representava Deus, procurando por máculas, procurando por pecados, procurando por aquilo que não é santo. Amém? Olha, ele não me examina. Ele nem olha para mim, viu isso? Quando eu trago a ovelha, ele não olha para mim. É redundante olhar para mim. Por quê? Não teria propósito algum, é óbvio porque eu estou aqui. Porque estou aqui, eu pequei. Então não tinha que me examinar. Eu falo isso porque muitas pessoas, quando vão para Deus, pensam que Deus os examina. Ok? Olha isso agora. Então, eu trago a ovelha aqui, até o sacerdote, e o sacerdote examina bem o cordeiro. Ele tem que ser imaculado. Por quê? Porque ele representa Jesus Cristo. Jesus não pecou. Amém? Não tinha pecado, não tinha imperfeição, não tinha mácula. Amém, glória a Deus. Por isso eu acho que Jesus era a pessoa mais bonita que já andou na terra. Ele não envelhecia, amém? Porque ele não podia ter nenhuma imperfeição, nenhuma mácula. O seu corpo, nós sabemos, foi dado por Maria, mas não havia pecado no seu corpo e por isso não havia defeito. Por isso eu acho que Jesus era de uma boa aparência. Amém? A Bíblia diz no livro de Cantares que
Ele é o mais lindo entre 10 milhares. Era para falar que ele era o mais lindo de todos. Amém? Então, glória a Deus. Ele procurava máculas, porque esse cordeiro representa Jesus Cristo. Ok? Então examina. Cabelo muito longo? Ok? Ele aceitou, é aceitável. Então o sacerdote passaria por mim, sem mesmo olhar para mim. Lembre-se disso. Quando for a Deus, quando você vai a Ele, Deus não vai te perguntar se você é perfeito. Deus quer ver se o seu cordeiro é perfeito. Ok? Então, se ele é bom, ele tinha uma faca na mão. Se ele é bom, ele me dá a faca. Era o que faziam naquela época. Você vai ver isso na tradição judaica, que é na festa de Yom Kippur, que na verdade é o dia da remissão. Amém? E esse dia da remissão é realizado pelo sacerdote. Mas, no dia a dia, é feito pela pessoa que levava o cordeiro. Ele fazia isso. Ele deve reconhecer o seu pecado. Isso causa a morte do cordeiro. Ok? Antes de matar, tem uma coisa. Tem que pôr as mãos. Ok? Olha, isso. Posso tocar no seu cabelo? Isso é muito sério para ele, ok? Ok, então... Ele fazia assim. A pessoa que fazia a oferta, e eu sou esse, estou representando você e eu. Impõe as mãos sobre ele, e olha isso, todos os meus pecados. É uma figura de identificação. Impor as mãos quer dizer você se identifica. Amém? E quando eu faço isso, aos olhos de Deus, os meus pecados agora são transferidos. Assim, transferido. Imagina algo escuro, pecador e tudo de sujeira em mim, transferidos para Ele. E as minhas doenças, transferidas. Ok? Agora, o cordeiro que não tinha defeito, não tinha nenhuma mácula, tem agora defeitos. Defeito não por ele mesmo, mas por causa dos meus pecados. Ele leva os meus pecados, entendeu? Tomou os meus pecados. Então, o sacerdote me dá a faca, e olha o que acontecia. Eu mataria o cordeiro. É uma figura da cruz. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele carregou os nossos pecados. Morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uma campainha não é campainha até ser tocada. Uma canção não é canção até ser cantada. Amor não é amor até que você o dê. Amém? O amor dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E ele deu o seu Filho quando o mundo não se importava com ele. Quando o mundo se rebelava contra ele, Deus deu o seu Filho. Amém? E é o que falamos para Deus na essência. É o que nós pensamos do seu Filho. Nós o tomamos e o colocamos na cruz. Não é? E Deus usou a cruz como um meio para executar o seu plano. E Jesus se tornou o Cordeiro de Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.